Grande FM Rural, o podcast do produtor. Aqui na Grande FM. Olá, estamos chegando com o podcast Grande FM Rural e neste episódio vamos falar da importância da eletrificação rural para o desenvolvimento das atividades no campo e na melhoria da qualidade de vida dos moradores e trabalhadores do setor rural no Brasil e no mundo. Vamos trazer informações importantes sobre o avanço do setor energético rural, dos desafios e conquistas ao longo dos anos e da evolução tecnológica proporcionada por esta fonte de energia, garantindo mais produtividade e lucratividade para este importante setor de nossa economia. Nossa equipe vai conversar com um especialista do setor que irá contextualizar como a eletrificação rural tem crescido nos últimos anos e até onde o setor ainda pode crescer, buscando oferecer aos moradores de áreas distantes dos centros urbanos todos os benefícios que a energia elétrica pode proporcionar. Fique com a gente, o nosso podcast Grande FM Rural, Eletrificação Rural, Energia no Campo, está entrando no ar e desejamos que você aproveite de forma significativa nosso conteúdo. Grande FM Rural, ao lado do produtor. O fornecimento de energia elétrica nas áreas rurais é determinado para o desenvolvimento e bem-estar da população rural. Por meio da eletricidade, pode-se promover a irrigação, automatizar processos, beneficiar produtos e até mesmo realizar atividades produtivas à noite. A falta de energia elétrica no campo, noutro passo, juntamente com outras necessidades a ela associadas, a saber, a demanda por educação, moradia, saúde e saneamento, trouxeram a efeito o êxodo rural. Cumpre ressaltar que o serviço de fornecimento de energia elétrica é considerado essencial pela Constituição Federal. É o que se infere da leitura do parágrafo 1º do artigo 9º, pois o dispositivo, ao aludir ao direito de greve, aduz ser competência da legislação infraconstitucional definir os serviços ou atividades essenciais. Apesar dos avanços, a privatização de parte do setor elétrico brasileiro foi responsável pela acentuada exclusão energética. Eis que a eletrificação das áreas rurais não é interessante para o investidor privado. Aponta o mapa da exclusão elétrica do Brasil que as famílias sem acesso à energia estão concentradas nas localidades de menor índice de desenvolvimento humano, o IDH, e nas famílias de baixa renda. Aproximadamente 90% delas têm renda inferior a 3 salários mínimos. Desta feita, cabe ao poder público tomar para si a responsabilidade pelos investimentos na eletrificação rural, absorvendo o ônus dos investimentos iniciais e concedendo subsídios tarifários às comunidades atendidas. Inicialmente, a eletrificação rural não é muito diferente da energia elétrica urbana. A energia elétrica parte da usina hidrelétrica, vai para uma subestação elevadora de tensão e logo após para uma subestação, que é a baixadora de tensão. A seguir, a linha de transmissão chega a um transformador da propriedade, cujo objetivo é transformar a energia de alta tensão em baixa tensão, permitindo assim o seu uso na fazenda. Mas antes que esse processo seja totalmente realizado, existe a necessidade de calcular as cargas para a alimentação futura dos equipamentos elétricos. A título de curiosidade, esse cálculo é feito a partir de uma potência de watts, o W. Por exemplo, iluminação, tomadas, chuveiro, máquinas, equipamentos e motores. Após definidas as cargas, faz-se a avaliação de quantas horas cada item da lista estará em funcionamento durante o dia e para então proceder à distribuição do uso. A demanda total de cargas residenciais, por exemplo, é calculada pela divisão da demanda em W por 1000 e logo após o resultado é convertido em kVA. Nosso repórter, Fábio Dorta, conversou com o Jorge Luiz Soares Barbosa, presidente da Sergrande, empresa especializada em eletrificação rural em Dourados, no Mato Grosso do Sul, para explanar melhor como a eletrificação rural pode contribuir para o setor agro de maneira geral. Jorge começa falando exatamente da revolução que a chegada da energia elétrica trouxe para o setor rural. Vamos ouvir. Realmente foi um marco histórico, né? Que, especialmente pela cooperativa lá em 76, me lembro muito bem, eu ainda estou até no sítio até hoje, e como foi uma reviravolta no campo. Então hoje a base de tudo, inclusive se é na cidade, no sítio, na zona rural, não fica diferente.
Muito pelo contrário, os investimentos que os empresários rurais, né, os produtores rurais fazem em suas propriedades, depende de muito da energia, da constância da energia, da qualidade da energia que chega ao campo, né? Então, se cada vez mais se exige que a gente leve uma energia de qualidade e melhor para o homem do campo, porque é da atividade dele, seja até pela residência, mas muitas atividades são necessárias e cada vez se busca mais para a energia. Hoje, sem a energia, não dá para ter nenhuma atividade no campo, para se manter uma atividade no campo, né? Aí nós vamos ver uma suinocultura, uma avicultura, até para manter os maquinários também, quer dizer, é uma necessidade, uma primeira necessidade hoje para todos, né? E especialmente do homem do campo, que vê nisso a forma de ganhar dinheiro, de empreender também, né? Jorge, se a gente levar essa discussão em nível de país, hoje, se você trabalhar em relação a essa questão de quem trabalha no campo, das estâncias, chácaras, sítios, fazendas, a presença da eletrificação rural em termos percentuais, ela é muito grande, ela já está dentro daquilo que as empresas de eletrificação rural e que as próprias cooperativas esperam? Vamos ver por essa nossa região, ela ainda tem muitos déficits. Se você pensar em algumas regiões, no próprio estado, por exemplo, se você pensar numa área do Pantanal, por exemplo, então tem uma dificuldade de chegar. Então até a concessionária hoje que está, né, no estado, então se ela determinar linhas de transmissão como se deve, né, atender as fazendas propriamente hoje no estado, na área do Pantanal, ela vai encarecer as tarifas para o resto do estado. Então eles mesmos estão se moldando, fazendo umas usinas fotovoltaicas, enfim, para chegar lá. Tem ainda muito a que se fazer. É muito diversificado as regiões. Dourados, o Mato Grosso do Sul, foi feito há uns anos atrás o plano de desenvolvimento de levar a energia ao homem do campo pelo chamado Programa de Luz para Todos, né? Então foi um incentivo que o governo federal fez, juntamente com o governo estadual, mais a iniciativa privada, nesse caso a cooperativa, né, de levar em todas as propriedades. E aquelas que faltassem, então passaria para a universalização, que daí já não haveria uma participação propriamente do governo, efetivamente. As concessionárias levariam com a remuneração depois dos seus ativos. Porque as concessionárias, elas entregam os ativos ao governo, diferentemente da nossa cooperativa, que é um condomínio, é particular mesmo, nós que temos que desenvolver o nosso ambiente. E isso, nesse desenvolver, nesses ativos que elas empregam para poder levar a energia ao homem do campo, o que falta, então eles são remunerados pela uma conta que se chama Conta de Desenvolvimento Energético, CDE, que todas as concessionárias, distribuidoras e transmissoras participam dessa conta, e o governo também, e depois fomenta isso para levar essa energia nos lugares mais longe. Então, se, olhando pela Eletrobras, no Mato Grosso do Sul, eles colocam pelo IBGE que nós chegamos ao patamar de quase 100%. Claro que são chácaras que às vezes fazenda que se tornam, que se passam por um inventário, que se torna, são divididas, subdivididas, né? E que aí nasce novamente a necessidade de levar essa energia, levar novas redes. Nas novas redes. Mas já não é aquela efetividade, não é aquela condição como tinha antigamente, né? Então nós, no estado, eu acredito que nós estamos chegando a isso aos 100%, né? Diferentemente, claro, de áreas que ainda, como eu disse agora há pouco, do Pantanal, que é uma condição mais difícil, por exemplo, uma manutenção dessa. Como é que se dá, né? A tarifa de energia rural é diferente da tarifa residencial, pois leva em consideração as características e necessidades das propriedades rurais. Em geral, os valores são mais elevados devido aos custos de manutenção e infraestrutura para o fornecimento da energia nessas áreas.
Os valores da tarifa de energia rural podem variar de acordo com a região e a concessionária responsável pelo fornecimento de energia. Em algumas localidades, as tarifas podem ser mais acessíveis para pequenos produtores rurais, enquanto em outras regiões os valores podem ser mais elevados. Além disso, existem diferentes categorias de tarifas de energia rural, que podem ser específicas para atividades como irrigação, criação de animais e outras demandas de produção agropecuária. Essas categorias podem ter valores diferentes e serem regulamentadas por normas específicas. Sobre esse ponto, vamos ouvir o que disse Jorge Luiz Soares ao nosso repórter Fábio Dorta. Hoje, o produtor rural, né, e o cooperado, né, e as cooperativas de eletrificação rural, elas têm um subsídio. Então, hoje, se a gente vê as tarifas que são praticadas na zona rural com a zona urbana, a zona rural ela tem um subsídio, então ela paga, o produtor rural paga mais barato. Paga hoje. Mas aí nós temos aí, no governo da presidente Dilma, ela já tinha assinado um decreto, se não me engano, em 2015, reduzindo todos esses benefícios. E depois, então, já no apagar das luzes do governo Temer, em dezembro, né, ele promulgou o decreto 9.642, que diz assim, que em 5 anos tem que terminar totalmente os subsídios. Então não é só para a cooperativa, mas para toda a área rural, né, esse incentivo que há. Eu particularmente acho assim, mas o atual governo, ainda mais com o nosso ministro Paulo Guedes, que é bem avesso a benefícios, né, nesse sentido, né, incentivos, então nós temos que se reinventar. Então, em 5 anos, hoje que nós temos hoje uns 34% de subsídio na compra de energia, onde a gente compra energia, coloca o nosso custo de distribuição e investimentos e fazemos a nossa tarifa. Faz o preço final. Lá. Exatamente. Ela ainda hoje, ela é menor do que da cidade, com certeza. Em 2024, ela será igual. Né? Então nós temos que nos reinventar. Quer dizer, a falta dos subsídios, a falta do incentivo vai fazer com que essa diferença diminua consideravelmente, e vocês já estão, e as cooperativas de eletrificação rural estão procurando um caminho para manter ainda um preço melhor. Com certeza. Como chegar a esse caminho? São vários caminhos que a gente já buscou. Geração própria, né? Aí nós vemos novas tecnologias fotovoltaicas, né? Biomassa, né? E tantas outras que ainda são caras, né? Em relação, se você for ver em relação à produção hídrica, mas nós podemos, por exemplo, deixar o nosso mercado cativo, né? Com o subsídio, que nós não teremos mais, e isso é para o produtor rural também. Buscar, por exemplo, no mercado livre, né, um diferencial, né, comprar mais barato e repassar isso ao nosso associado. Então eu estou falando assim, em termos de cooperativa, né? Agora, o que o produtor rural vai fazer, esses que não estão dentro das cooperativas, que estão nas concessionárias. As concessionárias tão simples, assim. Eles pegam a mesma tarifa da zona urbana, eles vão repassar para a zona rural, né? Não importa a atividade que o produtor tem. Hoje também ainda foi conseguido segurar mais um pouco o subsídio para irrigação, né? Que eles têm um subsídio bem diferenciado, mas também estão com os dias contados. O produtor rural ele vai ter que também se reinventar. Apesar dos avanços, a privatização por parte do setor elétrico brasileiro foi responsável pela acentuada exclusão energética. Eis que a eletrificação das áreas rurais não é interessante para o investidor privado. Aponta o mapa da exclusão elétrica do Brasil que as famílias sem acesso à energia estão concentradas nas localidades de menor índice de desenvolvimento humano, IDH, e nas famílias de baixa renda. Aproximadamente 90% delas têm renda inferior a 3 salários mínimos. Desta feita, cabe ao poder público
tomar para si a responsabilidade pelos investimentos na eletrificação rural, observando o ônus dos investimentos iniciais e concedendo subsídios tarifários às comunidades atendidas. Quando se fala em eletrificação rural na atualidade, é impossível não relacionarmos energia solar fotovoltaica como uma das alternativas para os moradores das áreas rurais. A energia solar tem se tornado uma alternativa interessante para os produtores rurais que desejam reduzir as contas. A disponibilidade de novas linhas de crédito que facilitam a aquisição e instalação de sistemas fotovoltaicos ajudaram a ampliar esse mercado. Segundo dados de 2020 da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, Absolar, o setor rural responde por 13,2% da potência instalada no Brasil. Os investimentos nas propriedades passam de 1,7 bilhão de reais. Jorge Luiz foi questionado por nossa reportagem sobre esse tipo de energia para o setor rural e fez a seguinte análise. A cooperativa, ela deve adentrar, né? Nessa seara, mas como eu disse também, ainda é uma geração ainda cara, se for comparado com outras, né? Mas a gente vê assim, um desprendimento das pessoas a buscar. E o que está hoje pesando, em 2012, quando foi feita a resolução onde dava permissão ao consumidor a gerar sua própria energia, ser o prosumidor, né? Onde ele pode injetar, usar do sistema, né? Do sistema de distribuição como a sua bateria, né? Porque hoje, se ele pode usar um sistema que a gente chama de off-grid, ou seja, não precisar da concessionária, ele ter sistema de baterias, onde ele gera durante o dia, armazena e de noite pega, ou numa ocasião que não tem o sol. Mais pelo on-grid, que é usar da concessionária, né, para injetar e depois reaver essa energia que no determinado momento. Então, a discussão, a ANEEL colocou isso e depois em 2019 iria se discutir novamente, abrir a consulta pública e tudo mais. Por quê? Hoje quem gera, por exemplo, ele paga, dependendo, não na alta, mas na baixa tensão. Então ele paga uma tarifa, uma taxa que é uma taxa que é simbólica, né? Aí que é o subsídio, né? Que os que defendem, por exemplo, a área de distribuição, porque quando eu injeto isso na rede, está toda a rede pronta e tem que ser dada manutenção. Porque se essa rede não estiver funcionando, não tiver energia, eu não consigo gerar. Por questão de segurança, né? Porque como é que eu posso injetar na rede? Às vezes a distribuidora cortou a energia para fazer manutenção, então eu não posso, né, injetar isso na rede, por motivo de segurança para os trabalhadores. Só que eu me aproveito, vamos dizer assim, da condição que já está pronta e eu injeto e depois eu recebo de volta a energia à noite, em crédito e tudo mais. Então, a preocupação das distribuidoras, porque queira ou não queira, elas perdem receitas. Quer dizer, você está me dizendo o seguinte, que as distribuidoras, as concessionárias aí, Eletrosul e tal, a reclamação eu estou ficando com o ônus de manter esse sistema funcionando e não estou arrecadando nada. Exato. Eu estou perdendo a arrecadação, aumentando minha despesa para manter o sistema funcionando e estou ganhando cada vez menos. Isso, exatamente. Porque, olha... Essa grita toda que está tendo aí, pelo que eu entendi que você disse aí, que essa questão da ANEEL também, então não é essa surpresa toda, quer dizer, o setor sabia que isso ia acontecer. Não, exatamente. As empresas que vendem energia fotovoltaica, nem sempre os consumidores ou quem compra, mas quem vende é diferente, mas quem vende já estava esperando isso. Sim, porque já era previsível em 2012 para 2019 rever essa situação, porque a grande também argumentação é a seguinte, que está sendo feito um benefício ao contrário, porque quem produz energia, que tem condições, são os que têm poder aquisitivo, em detrimento daqueles que não podem. Então, ou seja, as distribuidoras, elas vão ter que se manter. Daquilo que ela perdeu, daqueles que podem gerar, eles vão fazer o quê? O que é normal da coisa? Aumentar a sua tarifa. E vai aumentar a tarifa daquele que consome, né? Que é aqueles que não conseguem colocar, ou não pode colocar, ou não tem poder econômico para colocar.
Então essa é a grande argumentação. Então está uma celeuma muito grande, justamente isso. E por outro lado está o pessoal, olha, eu investi, eu estou produzindo energia considerada limpa, né? É limpa, que eu não sei daqui uns 25 anos o que vai se fazer com as placas, né? Mas também, né? Tem também. Mas enfim, até lá eu acredito que... celular, igual coisa, vai ter que ter um lugar para... Exato. Então, mas isso aí é uma discussão. Quer dizer, terminou o tempo de duração, vai ter que ter um lugar para guardar, ou não? Ou reciclar, né? Como que vai ser feito? Que também ninguém sabe. Então essa discussão essa legislação que não traz segurança de que eu posso investir, eu posso gerar minha energia, será que eu vou conseguir, o meu payback vai ser daquele tamanho que foi feito o planejamento, em 5, 6, 8 anos eu vou conseguir retornar, né, o meu investimento, ou vai perder de vista, ou nem vou conseguir, né? Então há um lado isso, e que o país, como eu disse para você, precisa de mais energia, porque como é que as empresas vão se instalar e vão produzir cada vez mais e melhorar a nossa condição do país sem energia? Sem energia, se não tiver energia, não tem como fomentar nada. A roda não gira. Não gira, né? Segundo a resolução da ANEEL, a microgeração é caracterizada por uma central geradora de energia elétrica com potência instalada menor ou igual a 75 kW, enquanto a mini-geração tem potência instalada superior a 75 kW e menor ou igual a 3 MW para fontes hídricas ou menor ou igual a 5 MW para as demais fontes renováveis de energia elétrica, como a solar. A geração distribuída no sistema fotovoltaico acontece quando há excedente de energia produzida dentro da propriedade rural. Nesse caso, o excedente poderá ser injetado na rede de distribuição, gerando ao consumidor um crédito para o uso nas faturas seguintes, em forma de desconto ou em outras unidades consumidoras, desde que de mesma titularidade, ou seja, CPF ou CNPJ, e dentro da área de concessão da mesma distribuidora de energia. Esses créditos têm validade por 60 meses. Grande FM Rural, o campo em destaque. O Brasil é um dos países de referência no uso de fontes renováveis em sua matriz elétrica. Os últimos dados agregados sobre as matrizes elétricas e energética do Brasil foram divulgados em 2021 com referência no ano de 2020. Na matriz elétrica, a fonte hidráulica correspondia a 65,2%, seguida pela biomassa 9,1%, eólica 8,8%, gás natural 8,3% e as demais. Já a matriz energética é menos renovável, já que, nesse caso, considera-se qualquer tipo de geração de energia, incluindo nos combustíveis de veículos. Com isso, a mais usada é a do petróleo e derivados, com 33,1%, seguido por derivados de cana-de-açúcar, 19,1%, e hidráulica, 12,6%. Em ambos os casos, porém, a participação da energia renovável é superior à média global. Levantamento da Agência Internacional de Energia aponta que, em 2019, as renováveis tinham cerca de 25% de participação na matriz elétrica mundial e menos de 15% na energética. No caso brasileiro, a participação é de 83% e 46%, respectivamente. Este foi o podcast Grande FM Rural, disponível no grandefm.com.br ou na sua plataforma de áudio preferida. Siga nosso podcast nas redes sociais, assine nosso podcast, se inscreva em nossos canais e favorite nosso conteúdo. Assim você será notificado toda vez que tivermos novidades. Esperamos que você tenha gostado deste conteúdo e em breve novos episódios estarão à sua disposição. Você conferiu Grande FM Rural, o podcast do produtor. Aqui, na Grande FM.